E Fernando Pessoa foi um dos maiores poetas da literatura portuguesa e mundial. Isso a gente já sabe. Mas que um dos seus heterônimos, especificamente Roberto Caeiro, influenciou até os outros heterônimos, nem todo mundo se dá conta disso. Então, olá pessoal, eu sou José, estudante de letras, e vim hoje aqui, né, por meio desse vídeo, falar, declamar e analisar um dos poemas de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. Vamos lá? Então, temos aqui, né, a gente vai fazer uma resenha, uma mini resenha sobre um dos meus poemas favoritos, né? De início a gente vai fazer a leitura do poema, que está presente no Guardado de Rebanhos, e confesso a vocês que esse poema em particular, ele é um dos meus favoritos do autor. Título: A metafísica bastante em não pensar em nada. A metafísica bastante em não pensar em. Só pelo título a gente já aí começa a desvendar que o autor fala sobre o ato de esvaziar a mente, de buscar um estado de ausência de pensamentos. Carrega no título já uma profundidade, né, filosófica. É tão profundo que muitos estudiosos e críticos, né, literários, como José Gil, Eduardo Lourenço, trazem interpretações sobre o tema desse poema, né, que é dividido em três partes principais. O paradoxo do não pensar, do não saber, né, que ele traz aí onde faz a gente pensar numa ação intencional reflexiva, ou seja, o esforço para atingir um estado de vazio da mente pode se tornar uma experiência metafísica que já envolve refletir sobre a ausência de pensamentos. O segundo, a simplicidade como filosofia, né, o que define aí Cairo, onde ele traz a valorização dessa simplicidade por conta que não pensar em nada já aí é um retorno para ele ao essencial, ao que está além das preocupações mundanas. Então, já no título a gente tem quase um convite a uma contemplação pura, sem julgamentos ou raciocínios. Tem uma música de Roberto Carlos que fala: mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe medir as coisas sabe muito mais que eu. É linda essa música. Então, o compositor aqui vai reconhecer a sabedoria que existe, às vezes, vinda pela a ignorância aparente. Assim como Caeiro, Roberto Carlos, ele vai sugerir que, às vezes, saber menos sobre certos aspectos da vida vai permitir enxergá-lo eles de maneira mais genuína, mais clara, né? E o terceiro ponto, a terceira parte que esses críticos falam sobre a temática desse poema é a ligação com a metafísica. O que a gente compreende de metafísica? A gente já entende, né, que metafísica, no seu sentido clássico, ele é um estudo que vai além do físico, algo que vai além do tangível. Então, não pensar em nada coloca a mente em contato com algo além do tangível, o vazio, o infinito ou o próprio nada, que são conceitos metafísicos por excelência. Então, já que a gente já inicia, né, nosso título com uma filosofia, né, que instiga a gente a querer ler, a gente a refletir sobre o espaço de conexão com o absoluto ou com a essência do ser. Então, vamos lá para a leitura desse poema maravilhoso, gente. A metafísica bastante e não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso? Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela. Mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas, sei lá o que é mistério. O mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos e começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra
e é comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores, a de serem verdes e copadas e terem ramos, a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar, a nós que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que é a de não saber para quem vivem, nem saber que o não sabe. Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo, tudo isso é falso. Tudo isto não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins. Quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores, um lago lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido das coisas é acrescentado como pensar na saúde ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus, porque nunca o vi. E se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: Aqui estou. Isto é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, com o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores e os montes e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa e uma comunhão pelos olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes e o luar e o sol, para que eu lhe chamo Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar, porque se ele se fez para eu ver sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar, sol, flores e árvores, montes. E amo sem pensar nele. E penso, vendo e ouvindo. E ando com ele a toda hora. Nossa, que poema emocionante, gente. Ele é maravilhoso. Então vamos lá partir para a nossa análise, né, desse poema maravilhoso que o nosso autor, Fernando Pessoa, escreveu. Como a gente já sabe, gente, Fernando Pessoa, né, foi um escritor português, ele foi bastante conhecido por sua obra, por trazer vários heterônimos, né, assinando obras complexas, personagens literários que tinham sua própria identidade. Então, os mais famosos eu coloquei aqui, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Alberto Caeiros, ele era poeta, né? Com uma simplicidade, ele tem uma visão antimetafísica, ele valoriza o sentir e o ver direto, né? Ele rejeita abstrações e filosofias. Já o Ricardo Reis, ele é mais clássico, racional, ele tem ideias epicturistas, e o Álvaro de Campos, ele é o mais moderno aí, ele tem já um tom mais é, aguçado, né? Ele também é um poeta futurista. Então, o nosso aqui principal, Alberto Caeiro, né, em especial, ele era considerado mestre. Se representa uma ideia, um ideal de vida que o próprio Fernando Pessoa queria atribuir à vida dele, né? Então, na obra Guardador de Rebanhos, né, ele traz essa harmonia com a natureza. É uma obra maravilhosa. Quem quiser procurar em alguma biblioteca, vai lá, tenta achar e ler ela completa. Ela tem 49 poemas e, né, marcada por uma simplicidade e objetividade. Tem alguns poemas que eu considero os principais, que é o poema um, que ele começa a falar, ele se apresenta-se como guardador de rebanhos. Poema 5, que ele vai afirmar que as coisas não têm sentido além do que elas são.
É muito legal esse poema, maravilhoso. E o poema 29, que ele compara-se às árvores que vivem sem questionar, sem saber por que vivem. Então, a obra inteira, ela reflete uma filosofia do presente, sem angústias existenciais, onde o sentir, né, ele é valioso mais do que o pensar. Vamos para a nossa análise do poema. Eu trouxe aqui algumas imagenzinhas. Essa imagem aqui que está rabiscado, inclusive é o mapa astral do Alberto Caeiro, tá vendo? Até o heterônimo tem mapa astral e eu não. Vamos lá. O poema que a gente acabou de declamar, né? A gente falou que ele tem aí, revela uma visão reflexiva, paradoxal sobre Deus e a sua existência. E a gente percebe a todo momento, quando a gente lê o Guardador de Rebanhos, que o Roberto Caeiro ele vai adotar aí uma visão panteísta, uma visão antimetafísica. Ele vai rejeitar a ideia de um Deus transcendente. Ele vai aceitar e vai exaltar, né, um Deus que se apresenta nas manifestações da natureza. Aí você pergunta, José, professora José, o autor, o Roberto Cairo, ela acredita ou não em Deus? Bom, quando a gente começa a ler o poema, a gente fica em dúvida, né? Porque de acordo com o poema, é um sim e não. Eu coloquei alguns textinhos aqui para vocês verem. Então, eis os argumentos. O primeiro, eu acho que ele não acredita num Deus convencional. É tanto que ele fala: não acredito em Deus porque nunca vi, e se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo. Então ele rejeita a ideia de um Deus que exige crença sem uma manifestação direta, sem uma manifestação concreta, né? Ele acaba aí, né, aceitando o divino pela natureza, né? No entanto, o autor ele vai identificar Deus com a natureza, mas ele começa a assimilá-lo, comparar com as flores, árvores, montes, sol e luar, porque para ele, Deus está presente em tudo que é natural, visível e tangível. Tanto que ele fala, mas se Deus é as flores, e as árvores, e os montes, e o sol, e o luar, então acredito nele. Aí vem a ideia, né, outro argumento, panteísmo e iminência. A visão de Caeiro, a gente percebe a todo momento desses trechos que é essencialmente panteísta. Ele percebe o divino na própria existência e no ato de viver espontaneamente, sem a necessidade de abstrações ou conceitos metafísicos. Ele fala, e a minha vida é toda uma oração, uma missa e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Então, temos aí, né, o panteísmo demonstrado, refletindo o panteísmo e a imanência da visão de Alberto Caeiro. E o último ponto é a rejeição da metafísica, né? Porque para o Alberto Caeiro, pensar no sentido das coisas, ou em Deus, um Deus que seja abstrato, para ele é inútil. Então, ele defende que o único sentido das coisas está em sua própria existência concreta, né? Fala, o único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido último nenhum. Então, o que podemos concluir é que Caeiro, ele não acredita em um Deus transcendental que seja separado do mundo, mas ele vai encontrar esse divino no aqui e no agora, dessas manifestações naturais, ao contemplar a natureza, ao ver flor, ou borboleta, ele vai acreditar no Criador, porque para ele Deus é a natureza em si. E amar e respeitar a natureza é uma forma de vivenciar esse sagrado. É lindo, né? Pensar dessa forma. Muito linda essa finalização. Então, eu encerro esse vídeo, né? Que demorei meses e meses para gravar, dizendo o quão maravilhosa é essa obra de Albert Caeiro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa gravação e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Peace.